grande mãe, a senhora que guia o passo de cada mulher, de cada homem, de cada pessoa que benze. Grande mãe, que a senhora nunca nos deixe, que a senhora nunca nos abandone em nenhum momento de precisão. Na verdade, essa reza é só mais um pedido do que eu sei que a senhora sempre fará. Grande mãe, que a cada dia mais estejamos certos das nossas missões, que a gente não se envergonhe do que a gente veio fazer nessa vida. A meu pai Obaluaê, soprando no meu ouvido: filha, quem cura não é você, sou eu. Você é bem pequena, mas para mim você é muito grande. Faça o seu trabalho. Que Obaluaê, o caçador, possa nos trazer a cada dia um respiro novo. Que assim seja. Axé. Axé, meu pai. Axé. E aí eu fui mexer nas coisinhas do meu bisavô, antes que jogassem tudo fora, e achei esse tercinho aqui. E achei estranho esse tercinho cor-de-rosa. Tá lá na gaveta dele. Quando eu fui perguntar pra minha avó, ela falou assim: Pã, onde que você achou esse tercinho? Esse tercinho era o terço que a sua avó benzia, que a minha bisa benzia. E eu não sabia que ela era benzedeira. No dia anterior eu tinha feito uma vivência de benzimento e no outro dia eu achei o terço da minha bisavó, que era o terço que ela usava para benzer. Com 55, uns 30 anos, mais ou menos, consciente do ato, né? do ato de benzer. Mas eu sou neta de benzedeira, sou neta de rezadeira. As minhas duas avós, tanto por parte materna quanto paterna, eram benzedeiras, eram rezadeiras. E eu acho que até por osmose você acaba aprendendo como lidar com rezos, não o rezo em si, porque minhas avós nunca me ensinaram nenhuma oração, mas a postura delas era uma oração. Né? A postura delas, a maneira com que elas lidavam com as pessoas que procuravam. O benzimento, ele sempre existiu na minha vida. Eu cresci vendo as minhas bisavós benzerem, né, tanto do lado materno quanto paterno. Inclusive, tem histórias bem engraçadas, né, dessas velhas benzendo as pessoas, uma na região do Nordeste do Brasil, na Bahia, e a outra em São Paulo. Então, era uma coisa comum a gente ver a nossa bisavó fazendo benzimentos. Né? Antes de falar que o benzimento, para mim, é amor, ele era cotidiano. Então, eu sempre via, todo dia eu via, toda hora alguém chegava lá na casa das minhas avós, né? Eu morava no quintal com uma das minhas avós. Então, para mim, o benzimento, ele foi tão cotidiano que só depois de grande, né? Só depois de adulta, que eu comecei a entender que ele não tinha em todos os lugares, não era em todas as casas. A gente tinha entidades com nomes iguais, assim, eu e minha avó. E a vovó Maria Redonda é o amor da minha vida. É ela que me ilumina, ela que me guia, ela que me acompanhou na morte da minha mãe, que ficou comigo em todo o processo do velório da minha mãe, que acho que eu tive forças para sobreviver àquele momento. Então, a avó Maria Redonda tá aqui, né? Ó. Xicrinha dela. Então, a avó Maria Redonda é que me leva para esses caminhos da espiritualidade.
Filho, se você precisar, é só pensar na vovó, que ela vem te ajudar. Pensa numa estrada longa, meu filho, lá no seu Jacutá, numa casinha branca, meu filho, a vovó tá lá, sentada num banquinho branco, meu filho, com seu rosário na mão. Pensa na vovó Maria Redonda, fazendo oração. Pensa na vovó Maria Redonda, fazendo oração. Pensa na vovó Maria Redonda, fazendo oração. Filho, se isso você precisar, é só pensar na vovó, que ela tem te ajudar. Filho, a benzedeira, quando ela é conhecida e ela é, né, ela vira um ponto de referência naquela região, é como se toda a comunidade recorresse a ela. Então, ela é guardiã de segredos, ela é guardiã dos rituais, ela é guardiã da história do lugar onde ela vive, e com isso ela se torna um bem cultural. Então, acho que para além do que ela faz de curar e de acalmar, acalentar as pessoas, ela também é um poço de saber, um saber oral. O rezo à distância ele acontece pelo nome da pessoa, né? O nome de batismo, que é a sua assinatura energética aqui no planeta. E mudou tudo, né? Mudou todo o formato, precisamos nos readaptar a histórias, porque o rezo à distância sempre aconteceu para muita gente, né? Porque a gente atende pessoas de norte a sul e inclusive fora do país com o rezo. O que muda é isso, na realidade, é você não abraçar, né, a pessoa e não poder olhar nos olhos, isso muda bastante. Mas energia não tem tempo e espaço, né? Não existe distância. Hoje eu utilizo as mídias sociais não só para falar do meu trabalho com benzimento, mas para levar o benzimento para as pessoas, né? Então, o Instagram, especialmente, é uma ferramenta, e Facebook, e também os grupos, né? Então, os grupos de Telegram, por exemplo. As rodas de benzimento, elas ocorrem todas as sextas-feiras, última sexta-feira do mês. É uma roda que eu abro pelo Instagram. As pessoas vão colocando os nomes ali de quem elas gostariam, né? Então, a gente faz uma roda de benzimento primeiro para a pessoa, para fazer a liberação energética nela, então com cantos, com cachimbo. Eu geralmente faço meu altar, coloco o nome dela lápis lá no altar, tiro uma foto e mando para ela, na maioria das vezes, para ela saber, para ela ver como está o altar dela, né? Porque cada altar eu vou montar de uma forma. E aí eu faço o benzimento, depois de terminado o benzimento, eu mando um áudio, né? Explicando se eu senti alguma coisa que precisa ser passado, porque sentir a gente sente. Agora, nem sempre a gente vai passar para a pessoa o que a gente sentiu. Quando eu benzo à distância, para mim o benzimento é igual. E vou falar que eu tenho trabalhado muito online, né? Então, assim, em alguns momentos, a sensação que dá é que é até um pouco mais, não mais forte, mas eu sinto mais, porque é isso, né? É a espiritualidade toda se movimentando. Então, para mim, não tem diferença. Não tem diferença no benzimento. O que tem diferença? Não ter a pessoa ali, não poder abraçar. Porque o primeiro acolhimento do benzimento, para mim, vem através do abraço, né? Através do olhar. Então, essa, para mim, é a diferença entre os dois. Então, esses aparatos eletrônicos que a gente entende como dispositivos que simplesmente representam, para eles são elementos de mediação, né? De mediação, porque para o sagrado, né, não existe nada que impeça esse sagrado de atuar. Então, trabalhar com a energia quilombola
eu até me arrepio aqui, me emociono, né? Porque é trabalhar com essa raiz daquele que foi excluído, né? Então, é um benzimento do excluído. Então, é trabalhar com essa força de onde não se tinha, porque o benzimento, ele também foi muito utilizado dentro das senzalas, né, pelos índios e pelos negros, né, pelos indígenas e pelos negros, porque eles também não tinham, né, nenhuma forma ali de ser assessorado por uma questão médica. Então, os curandeiros e curandeiras que faziam esse intermédio, né, quando a pessoa ficava adoecida. O Guarani, a tradição, na realidade, é o que sustenta o meu rezo, sustenta meu passo, sustenta meu chão, é onde eu vou buscar força. Então, eu sou descendente, né, desse povo, que é um povo que reza muito. Os indígenas têm uma fé muito grande, completamente diferente da fé do não indígena, porque a referência nossa, apesar de eu carregar imagens que eu ganho, a referência nossa está muito mais ligada aos movimentos da natureza, aos próprios encantados da natureza, né, que são os guardiões, aos rios, né, às águas, a terra propriamente dita. Quando eu faço meu benzimento, muitas figuras estão nele, né? Muitas figuras em forma de entidades, de orixás, de santos até, né? Por exemplo, Nossa Senhora, muitas coisas já se esvaíram, né? Com a minha saída do catolicismo, mas Nossa Senhora sempre está aqui, né? Porque eu vejo Nossa Senhora como uma mulher, um arquétipo tão sagrado, né? Se a gente for pensar, é uma santa negra, é uma santa que fala da minha ancestralidade, da minha família, né? De um pouco do meu povo. Então, Nossa Senhora está sempre comigo. Porque o catolicismo popular é uma prática do catolicismo que admite para si outras práticas dessas religiões que foram desprezadas e marginalizadas pelo catolicismo oficial. Isso parece ser, para nós, um elemento recorrente e importante para entender religiosidade no Brasil. Esse apelo às práticas mágicas e aos êxtases, né? E o catolicismo popular resguarda isso, né? Um pouco das tradições nativas indígenas, um pouco ali das danças, dos ritmos e dos rituais do candomblé, né? Isso vai se imiscuindo, se misturando no catolicismo e resolvendo na prática a vida dos fiéis, né? Salve as caboclas da mata, salve Iracema, salve Jurema, salve as caboclas da mata, Iara, Jussara, Jupira e Jandira. Ok, caboclo. Primeiro eu ouço, quando eu atendo alguém, normalmente eu ouço, porque muitas vezes o que a pessoa precisa, mais do que um rezo, é que alguém as escute, né? Escute sua dor, sua angústia, né? Então eu ouço. E coloco a pessoa normalmente sentada na minha frente, peço licença. Eu Rose, costumo pedir licença, colocando a mão, né, na pessoa e falando em nome de Deus Pai Todo-Poderoso, da grande Mãe, seu divino amor, da lei maior e da justiça divina, colocando essa pessoa sob guarda e proteção de São Miguel Arcanjo, eu peço a permissão para entrar nesse campo para poder abençoá-la. Eu benzo com ramo de erva, eu benzo muito com essa guia, né, que particularmente atrela a mim essa força do benzer, né, uma guia que é de Ançã, apesar de eu ser filha de Iemanjá. Sempre no benzimento, eu ancoro muito a força de Ançã para benzer, essa mãe que encaminha as almas, que trabalha, né, tanto as nossas emoções. Eu posso benzer com água, com vela, com concha. Então, o meu benzimento ele é muito variado, porque ele não depende do elemento. E pode ser que em algum momento eu não tenha um elemento, né? Por exemplo, já benzi uma pessoa na rua e não tinha nada lá, tinha só eu, né? Que sou
a agente do benzimento, né? Então, é a partir de mim que o benzimento sai, através das minhas palavras que o benzimento acontece. A minha forma de benzer é com o que tem, né? É com o que tem ali, naquele momento, através da natureza, porque é o que eles tinham, né? Era o que eles pegavam na mata para benzer, era o carvão, eu benzo muito com carvão, que também é o que eles pegavam nas cinzas das fogueiras, né? O próprio pó de café, enfim, que era o que eles tinham naquele momento para poder realizar um benzimento, para poder realizar uma cura, né? Nas minhas benzeções, eu costumo usar muito o terço da minha bisavó. Sempre deixo o terço do meu bisavô de apoio comigo. Gosto de usar também bastante tesoura e gosto muito de benzer costurando com linha e agulha. Mas na pressa, se de repente precisa, eu estou fazendo alguma questão do florescer e chega um pedido de benzimento urgente, é na mão mesmo, é com o que tiver mesmo, é a planta que tiver mais fácil. Se existe possibilidade de eu me preparar, aí eu vou selecionar elementos, o terço, a tesoura, uma erva específica. Agora, se é na pressa, vai na mão com o que tem mesmo e do jeito que é possível. São mulheres que estão a serviço do cuidado, do bem-querer, do bem-dizer, do bem-tratar as pessoas. Uma mulher benzedeira é uma mulher que se coloca sempre trabalhando em prol do coletivo, do seu povo. Como sempre foram desde antes da Igreja Católica, que nos taxou como bruxas, hereges. Nós já fazíamos isso e vamos continuar fazendo, porque é essa a nossa missão de vida, a nossa função no planeta é essa. Chegou a 217 o número de pessoas contaminadas pelo coronavírus na China. 3 morreram. O Brasil registrou a primeira morte pelo novo coronavírus. Notícia de última hora que acaba de chegar, o Brasil bate um novo recorde com 2.286 mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas. Foram 4.249 vidas perdidas de ontem, quarta-feira, até esta quinta-feira. Segundo especialistas, o país pode estar no começo da segunda onda da pandemia. E já curou, e já curou. E vai curando, e vai curando, e vai curando. E já curou, e já curou, e já curou. Quando começou a pandemia, eu trabalhei por 187 dias seguidos para tentar acolher o máximo de pessoas que eu conseguia. A gente já benzeu gente porque não conseguiu UTI e morreu. Então a gente estava benzendo para que tentasse melhorar, mas não deu. O que a gente agora está benzendo, principalmente, o que afetou é o luto. A gente está benzendo muita gente enlutada, porque perdeu os seus. Que era pedidos de benzimento que não chegavam antigamente. E agora a gente está benzendo, assim, esses casos de muita gente morrendo. Muita gente morrendo. Muita. Então a gente está benzendo agora, além desses que estão em tratamento, e a gente, como ser humano, fica na expectativa, né? E a cada perda deles é nossa, porque por mais que a gente não conheça, a gente está doando do nosso tempo para benzer, para que ele consiga se recuperar, para que ele consiga ser estubado, e aí ele não é. E aí ele morre. E aí você tem que respirar e tentar benzer o outro para que ele fique. A importância da benzedeira nesse momento, ela tem a ver com a questão do equilíbrio emocional,
né, do equilíbrio, inclusive, de saúde mesmo, né? A gente escuta. Eu falo que eu nunca atendi tanto quanto eu tenho atendido online agora, né? Eu nunca atendi tanto presencialmente como tenho atendido online. A gente está aí na pandemia, né? Há mais ou menos um ano. As pessoas cada dia mais angustiadas, mais desesperadas, mais sem fé mesmo, né? E aí, mais uma vez, não colocando a fé na religião, mas a fé no sistema, a fé na nossa sociedade, na comunidade, muitas vezes. Então, eu percebo assim uma crescente, sim, de procura por benzedeiras, né? Porque as pessoas elas precisam ouvir algo bom, elas precisam receber palavras de bênçãos. Eu respondo em média 120 mensagens por dia. A gente já fazia um trabalho de atendimento, que era o ambulatório de benzimento à distância, isso desde o começo do Florescer, e agora isso só se intensificou. A consequência da pandemia, dentro dos trabalhos que a gente já fazia de ambulatório de benzimento à distância, é que a gente teve que abrir mais um ambulatório à distância, no caso às quintas, em segredo, fechado, para poder dar conta da alta demanda. Óbvio, como todo o conhecimento, a base do sagrado se mantém, mas existe uma transformação ao longo dos anos para se adaptar aos modelos de cidade, né? a se adaptar às novas realidades de um planeta em movimento. Então, assim, a tradição se mantém, né? A raiz se mantém, mas eu acredito que a cada poda, né, a árvore ela vai se desenhando para um lado do caminho, formando novos galhos e se adaptando à luz, se adaptando à sombra, se adaptando ao solo. E que isso é importante para essa prática se manter, né? Às vezes a gente pensa que a prática tradicional tem que se manter sempre da mesma forma, mas não. Ela faz parte de uma cultura e ela vai sim se modificar. E muitas vezes é só essa modificação que permite, né, que garanta que ela permaneça ao longo das gerações. Que nenhuma prática cultural, sendo ela religiosa ou não, ela é estática. Ela sempre tem um processo de movimentação. Então, até por isso, né, nenhuma benzedeira é igual a outra. Então, a gente tem muitos movimentos urbanos de benzeção, de meninas muito jovens querendo aprender sobre esse universo de cura. Interessante isso, né? Pensar no arquétipo da benzedeira e o quanto ele vem mudando. Hoje, uma pessoa benzedeira, ela pode ser qualquer pessoa. Não tem mais um estereótipo, né? Como tinha, por exemplo, alguns anos atrás. Então, eu via nas minhas avós a benzedeira. E eu não conseguia ver em mim uma benzedeira, tanto que eu demorei bastante tempo para aceitar essa missão de benzer, porque eu achava que para benzer eu tinha que estar mais velha, né? Tinha que ter mais anos de vida, de estrada. Acho que essa é uma quebra de paradigma, ser uma mulher jovem, né? Acho que também a questão de ser uma mulher LGBTQ e mais, né? Ser uma mulher lésbica também quebra bastante esse estereótipo, né? Do que seria uma benzedeira, de como seria a família de uma benzedeira, né? E eu só atendi ao chamado, eu atendi voltar para casa, né? Então, hoje eu me considero, e brinco muito com essa história, de que eu sou jardineira das árvores ancestrais, né? Então, a única coisa que eu faço é ser direção, ser uma seta para que as pessoas voltem para suas raízes, né? E eu sinto que nós, como brasileiros, especialmente, a coisa do benzimento está muito enraizada nas nossas raízes ancestrais, né? Então, está em mim, está em você que está assistindo. O nosso objetivo de existência é colocar a benzedora em terra a curto prazo e a longo prazo garantir que a tradição familiar seja retomada. Porque ninguém procura um benzedor porque a vida está sensacional. Ou é uma dor de cabeça, ou é um coração apertado. E o benzimento, ele tem essa mágica de aliviar, de descansar, de cuidar. Eu acho que o futuro do benzimento é muito promissor, porque ele vem para curar. Ele é um bálsamo para a alma, né? E hoje em dia a gente vê, nossa, pessoa com 19 anos, 18 anos, eu quero ser benzedeira. Axé,
e seja benzedeira.